Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de um curso que eu vou começar a fazer. Eu bati um papo com a professora. Foi muito legal. Cara, meu cabelo tá punk. Eu vou ter que fazer a barba e o cabelo. E eu tô mandando para todos os meus alunos porque eu quero que vocês compreendam a importância de vocês aprenderem algo novo, tá? O papo com ela foi algo fantástico, foi maravilhoso, tá? Estou mandando para todos os meus alunos, estou mandando para aqueles que não são meus alunos, aqueles que já entraram em contato comigo, estou mandando para meus filhos, para minha irmã, para o meu cunhado, porque, cara, conhecimento é algo maravilhoso, tá? O vídeo é bem comprido, tá? Ele é longo, mas é um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí, com isso, a gente entra na aula principal, que a gente utiliza um livro que é um livro que traz 100 contextos diferentes do nosso dia a dia. Então, você vai aprender vocabulário que você vai usar. É legal aprender zebra, girafa, mas assim, você não usa tanto, assim, sabe? Né? O interessante é que você aprende aquilo que você já pode aplicar. E é com isso a gente consegue gravar mais. Então, vamos dizer assim, 100 aulas têm esse objetivo. E aí, no final de cada aula, tem aqui, né, tem uma ficha de resumo com os vocabulários chaves que a gente selecionou, que a gente, como nativos, utilizamos no dia a dia. Aí tem a parte de estrutura gramatical, ou seja, é muito mais simples do que português. No entanto, vai quebrar todo me fala, todos, como fala, só raciocínio, porque é contrário, sabe? E tem coisas assim, a ordem importa em chinês, e a gente vai ter que ir aprendendo, assimilando, chegar no final, Fabrício, você tem que sentir, sabe, não tem aquele momento, você fala assim, nossa, essa frase tá esquisita, não sei explicar exatamente, mas eu sei que isso, quem escreveu foi um estrangeiro. A gente tem que chegar a esse feeling, tá? Que legal. Aí, a cada 5 aulas, e esse material vai ser disponível para você, né, assim, no Drive, toda aula. Aí, a cada 5 aulas, a gente faz um bloco de revisão. Porque revisão, na verdade, é onde a gente vai ver até onde se assimilou. Não tem prova nada, não, tá? É mais para a gente poder, sabe, realmente incorporar os vocabulários. Porque uma coisa é você decorar e outra coisa é você aplicar. É igual você fala, muitas vezes a gente conhece muitos vocabulários, mas não fala, porque não tem esse ambiente. Então a gente cria esse ambiente, sabe? Para você poder praticar e deixamos tudo isso registrado numa tabela, assim, no Google, no Drive, para você poder acessar e aos pouquinhos você vai praticando, sabe? E nessa aula de revisão, interessante é que, como todos, eu e a minha equipe de professores somos intérpretes, então a gente consegue também te ajudar a trazer mais vocabulário seu, sabe? Porque cada um tem um repertório diferente, né? Igual outro dia, um aluno falou assim para mim, ó, Tchê, como é que eu falo fulano é uma porta em chinês? Eu falei, legal. Ó, em chinês, a gente não fala que o fulano é uma porta. A gente chama a pessoa de um tronco de madeira, né? E aí, com isso, sabe, traz desafios. Aí a gente vai trabalhando junto, construir um repertório seu em chinês. E aí, É esse diferencial que dá. Por isso que eu não me arrisco, apesar de ler italiano, espanhol, francês, inglês, eu não me arrisco a falar porque parece, eu acho até mesmo desrespeitoso. Quando você tenta falar algo de forma, sabe, como você escreve, não é isso. não é. Não é. Você tem que respeitar uma cultura inteira. Aham. E isso é o legal. É a pessoa olhar para você e dizer assim, nossa, ele não só aprendeu a falar por falar, ele aprendeu uma cultura inteira. Exato. Que eu, assim, na minha própria experiência mesmo, eu acho a parte técnica, isso a gente aprende, sabe? Isso, né, vem do livro, isso não é o problema maior. O mais difícil da comunicação é a parte cultural. E isso existe, sabe? A vivência.
E também a interpretação não é simplesmente assim, sabe? Tipo, alguém chega e fala. Exemplo bem clássico. Quando um brasileiro fala, a gente vai se falando, a gente combina, assim, sabe? A gente vai, qualquer dia a gente toma um cafezinho, cada sabe que não vai acontecer assim, sabe? Mas para os asiáticos, no primeiro instante, quando eu escutei isso, aí eu tive uma amiguinha, ela falou assim para mim: você pode me ligar a hora que você quiser, assim, sabe? Quando surgir alguma dúvida, né, no seu estudo. E eu levei isso, assim, ao pé da letra. Literal. Liguei 11 horas da noite para a menina. Não, isso acontece, e essa coisa acontece até mesmo dentro do Brasil, de estado para estado. Exato. Eu morei no Mato Grosso, Aham. por exemplo, se tu fosse falar com o Mato Grossense, ele ia falar para você, vote. Vote é a mesma coisa que no sul aqui é o bar, entendeu? Legal. Olha a diferença, nós estamos no mesmo país. Aham. Se tu for Acre, Minas Gerais, Uai, cara, dentro do nosso país tem vários países. Ele é um país continental. Acredito que a Sim. China também deva passar por esses melindres, né? Essa coisa, porque ela também é um país imenso, né? Aham. Mas, enfim, aí na aula a gente gosta de trazer Ah, legal. essas questões culturais, porque você não aprende apenas a comunicar por, sabe, falar assim, igual um gringo chega aqui no Brasil. Olá, prazer, meu nome. Vocês não Parece um robô. já não funciona desse jeito. O meu medo em falar para outras pessoas, não, eu vou conversar, é isso. Parecer totalmente robô. Por isso que quando eu resolvi agora aprender, eu não. Vou aprender mandarim. Até porque, como eu falei para você, o meu cunhado, ele quer entrar na marcha da indústria. E eu disse para ele, cara, na China tu tem os pontes, tu tem o creme de la creme da indústria. Sim. Então, cara, eu preciso aprender. E aí eu não sei como é que fica isso, mas na minha cabeça, assim, acredito que pelo menos em 2 anos eu consiga já arranhar alguma conversa. Dá sim. Eu diria, assim, sabe, estudando, sabe? De verdade, não assim, fazendo aula apenas, né? Porque Uhum. o mais importante, na verdade, eu falo que é o poder da revisão. Porque a gente faz aula, tem essa. Ai, deixa eu te mostrar esse gráfico que eu adoro. Olha, deixa eu te falar, eu tô gravando, Não tem problema. tá? Para mim mostrar para meus filhos e para meus alunos a importância de você aprender coisas novas, tá? Eu até falei no começo, mas eu não pedi nem a permissão. Se for para Não, ser não, escuta. tranquilo, tranquilo. Ó, tá vendo? Poder de revisão. Essa aí funciona, que é a nossa curva do esquecimento. Toda vez quando a gente assimila um novo conteúdo, o importante é que a gente tenha o contato. Aqui ele só mostrou 4 vezes, né? Mas assim, é constante, Que sabe? coisa fantástica esse gráfico. Geralmente, após a aula, eu gosto de pedir para os alunos, sabe, revisar, dar uma olhada, assim, sabe, tipo, no material que você acabou de ver, porque aí você já consegue reter uma parte de informação. Aí, no dia seguinte, estuda mais um pouco. Aí, como a aula é semanal, a gente vai estar, então, fazendo essa curva, não deixar ele decair muito, sabe? E é um mês depois, que é mais ou menos após 5 aulas, né, o bloco de revisão, né, a gente revisa o que a gente viu no início. Aí sim, você começa a reter mesmo, sabe, as informações. Isso funciona mesmo na prática. E aí eu tenho aplicado isso, sim, com meus alunos, já faz mais de 5 anos, e eu mesmo, assim, sabe, faço isso, quando eu aprendo uma coisa nova. E é assim que funciona na Cara, prática. muito legal essa curva de esquecimento. Sabe que eu estava conversando outro dia com a minha filha Aham, sobre essa questão e eu falei para ela, mas eu não tinha como mostrar para ela, cara, essa curva de esquecimento aqui é maravilhoso. fantástica. É desse jeito que Nossa, muito funciona. massa, muito massa. Pô, olha, obrigado por esse material. Sério, eu vou usar ele. Eu vou usar ele de forma, nossa, com muito afinco. Tem muita coisa assim que funciona no nosso dia a dia, só que existe um pouco assim, sabe, de organização e planejamento. Tendo isso, sabe, algumas estratégias, assim, sabe, né, que deixam o processo muito mais divertido e eficiente. Muito legal mesmo.
Então, a minha metodologia é basicamente baseada nisso mesmo, sabe? Você tem que aprender, mas praticando, sabe? E tem que errar, viu? Fabrício, aqui a gente vem para errar mesmo. Quanto mais erro você comete, mais a gente consegue te corrigir, mais você consegue guardar. Porque a gente não aprende com acerto, aprendemos com erro. Pô, muito legal. Parabéns, parabéns mesmo. Fico muito feliz de ouvir isso, porque eu tento aplicar isso para os meus alunos, eu tento Aham. aplicar isso para os meus filhos. E eu digo para ele, cara, é no erro que tu. E hoje, essa nova geração, elas entendem o erro como algo dramático, algo terrível. Elas não conseguem compreender a importância do erro, de massificar isso em você. Ah, não, eu prefiro que eu ver o outro errando, aí eu não erro. Cara, Não, não, tu não vai pegar experiência com isso. não. Outro dia, eu eu faço aula de natação, eu nado assim, mais de, sei lá, desde adolescente, né? E só que eu tenho medo de pular na piscina. Aí a professora tá me. Eu não, eu tenho medo de pular na piscina, sabendo nadar, assim, sabe? Tipo, eu não afogo dentro da piscina. Aí também fazer cambalhota dentro da piscina. E a professora tá me ensinando, né? E aí, aquele dia, semana passada, né? Eu fiz a cambalhota no lugar, na parte mais funda da piscina. Não consegui ainda fazer bem perfeito, assim, sabe? Mas eu fiz. Aí eu falei para a professora, falei, nossa, fiz, né? E ela falou, ó, na outra semana você estava na parte rasa, essa semana você foi para a parte de fundo. E tudo bem errar, sabe? Tipo, você tem que tentar aos pouquinhos. E aí você compara um pouquinho, assim, sabe, com ontem, assim, sabe? Quando você erra, aí você acerta, e aos pouquinhos você vai vendo, assim, sabe? A sua evolução. E é uma evolução consistente, não é uma evolução, assim, milagrosa. Eu não acredito nisso, sabe? Eu também, Eu não acho que o acredito. processo de aprendizagem é, assim, uma aprendizagem firme, assim, consolidada, precisa ser, sabe? Tipo, consistente e devagar. E contínua, né? Uma coisa E que você contínuo. você vai dia a dia e vai sentindo, e essa questão do tempo é uma coisa muito importante. Ah, não. Antes eu tinha, não, eu tenho que estar em 3 meses, 4 meses. Eu não, cara, um ano. Tanto é que hoje eu falo para os meus filhos, gente, eu tenho uma meta por ano. Uma. Ah, eu não consegui. Pro próximo ano vai ser a mesma meta. Não importa, entendeu? Isso é uma coisa que te dá alivia a tua atenção. É incrível, né? Porque toda essa ansiedade vem dessa questão de querer, sabe, ser produtiva. Mas, gente, sabe, não precisa ser dessa forma, sabe? Só porque o mundo diz que você tem que ser produtiva, tem que ser competitiva, por isso você tem que ser dessa forma, você não pode ter o seu próprio caminho, sabe? É uma questão que eu sempre coloco, sabe? Isso, tu sabe que isso foi para dentro das universidades, Uhum, infelizmente. Tanto é que eu falo para todo mundo, cara, imagina hoje tu chegar para um reitor de uma faculdade e dizer para eles, cara, eu tenho uma teoria, só que eu vou ter que você vai ter que me manter durante 20 anos. uhum, O cara vai enlouquecer, o cara vai dizer, isso é louco. Mas foi o que aconteceu com Darwin. uhum, Darwin passou 20 anos em cima de uma teoria, sendo custeado por aquilo. E hoje, quando trouxeram as empresas para dentro das universidades, uhum, perdeu-se essa coisa. Hoje uhum. você precisa produzir. Não, tu tem que produzir algo. E o cara, Mas não são produções assim, de de qualidade, sabe? qualidade, isso mesmo. São produções de quantidade. Aham. Igual a produção de paper, para mim é uma corrida insana. Concordo, plenamente. Que eu fiz mestrado, doutorado, assim, na USP, né? Uhum. E aí, tipo, graças. Parabéns. Eu tive um excelente orientador, não tive trauma nenhum, assim, sabe? Para mim foi um processo de aprendizagem muito divertido. Porque eu não, assim, apesar de que eu precisava produzir, mas eu não tinha essa pressão. E aí eu consegui, sabe? E para você produzir um bom paper, sabe, é um trabalho de 4, 5 anos, para, sabe, tipo, em um ano, assim, sabe, no último ano, você escreve um paper. Isso mesmo. E isso que hoje isso se tornou, sabe, é uma máquina de produção. E quem garante que está certo? Para gente que também revisa os artigos, tudo tal, sabe que, sabe, muitas vezes
Menos, não é bem assim, né? E assim, hoje mestrados com 3 anos, aí o cara passa o primeiro e segundo ano fazendo atividades e coisas, e no último ano tu vai começar a fazer a tua tese. E aí, assim, uma pressão, uma coisa de ego entre os orientadores, é uma coisa absurda, cara, totalmente absurda. Infelizmente, assim, sabe? Já eu acho que o processo de aprendizagem precisa ser leve, senão estressa demais o cérebro e você não aprende. Não, e 90% das pessoas que fazem mestrado e doutorado, mais eu acho que de 90%, eu acho que 100%, trabalham. Elas Exato. não vivem só para aquilo, É, entendeu? Então, tu imagina, tu sai de um trabalho, vai para uma coisa onde a pessoa, em vez de te orientar, te dá o caminho, ela mais bagunça o coreto do que qualquer coisa, né? sim, é muito estressante e eu vejo que muitas vezes o conhecimento não é bem absorvido. Ele, Não, sabe, tipo, igual fast food, só vai engolindo tudo e aí depois vomita tudo, assim, sabe? decoreba, tudo é pura decoreba. Tu não consegue, tu não É entende as origens daquilo. Uhum. É uma pena, porque é maravilhoso aprender e é um processo, assim, para mim foi muito, assim, da minha graduação para a pós-graduação, foi tipo o inferno e o céu, sabe? Porque a graduação, eu sou graduada em física, Que legal, né? parabéns. E aí obrigada. E é muito puxado, só que física é assim, eu entrei com uma visão, achando que eu ia entender como é que funciona. Só que não tinha, né? A maioria das vezes o professor só queria empurrar a matéria, e aí você vai decorando, vai fazendo as contas, tudo, tá, mas Tu fez eu aqui não, no Brasil. eu fiz. Ah, então É. tá explicado. Tá Aí eu explicado. falei, não, eu fiquei com muito trauma, né, assim, sabe? Né? Aí depois, né, tive sorte na pós, aí meu orientador falou assim, não, por que que você quer fazer isso? Por que você fez isso? Vamos estudar junto para ver o que está acontecendo, né? E realmente, assim, sabe? Eu fiquei, nossa, é. E aí, a partir daquele momento que desestressou meu cérebro, começou a surgir minha criatividade. Que massa, cara, que E massa. aí o processo fica gostoso, assim, sabe? E eu sinto saudade. Que hoje você pergunta para quem fez a pós-graduação, a maioria das 90% das vezes a pessoa fala assim, nossa, não quero mais nem ver na minha vida.